importância da literatura brasileira é uma forma de entender por meio dela o sentir e viver de uma arte ou artista. Uma variedade de gêneros, estilos e temas, refletindo a diversidade e a riqueza do país. A gente tem que colocar a literatura como uma arte, né? Surgiu como entretenimento e aí depois a literatura teve uma função política, né? De representar o seu tempo, de representar a sua época. Cada autor sendo uma espécie de fotógrafo do seu tempo, né? Periodicamente a gente divide em escolas literárias, que vai desde o barroco, né? Passando pelo arcadismo, romantismo, se organizando com o modernismo e até os dias atuais, que a gente chama de pós-modernidade, contemporâneo, porque a literatura vai representar de alguma forma o tempo em que o homem vive. Autores como Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Jorge Amado e muitos outros contribuíram para a literatura brasileira, criando obras que são apreciadas tanto no Brasil quanto internacionalmente. Didaticamente, a gente não pode passar pela literatura sem falar em nomes grandes, né, gigantes, que fizeram a história da nossa literatura, como, por exemplo, o Alencar, que organizou o projeto nacional, né, de nossa literatura, de idealização do romantismo. Depois veio o Machado de Assis, que consagrou e é um grande gênio da nossa literatura, né, eu diria que um dos grandes gênios da literatura mundial, né, pela forma como ele consegue fazer, né, do seu cotidiano, do cotidiano brasileiro, uma arte, tá? Passando pelo modernismo, nomes como Clarice Lispector, antes dela o Mário de Andrade, Ouso de Andrade, né, que deu uma tendência e uma forma nova à literatura, tirando a literatura daquela arte ainda presa na forma de escrever, dando liberdade de escrita. Com os novos tempos, veio com ele a tecnologia, que modificou os lugares da expressão literária para além dos livros. Os eletrônicos se tornaram um dos principais locais de expressão dessa geração, sendo aliada e atingindo públicos de todo o mundo. No passado havia formas de organizar a literatura em escolas literárias, em tendências literárias, né? Essa dificuldade, a partir de 70, 80, pós-modernismo, né, com o advento das tecnologias, vai ficando tanto quanto mais difícil você organizar as escolas por características, como fazíamos no passado. E se deve ao quê? A quantidade de autores que surge, as formas de fazer literatura e arte na própria rede social, né, na liberdade, né, de autoria. Tudo isso vai representar. Através da literatura brasileira, podemos explorar questões sociais, políticas, históricas e culturais. É por esse caminho que Júlia produz seus textos. 5 livros já foram produzidos com esse e outros olhares, incentivada pelos pais desde os primeiros anos de vida. Sim, é porque meus pais são professores de português, meus orgulhos. Minha tia também é professora. E aí eu sempre tive essa relação com o livro, eles sempre traziam muitos livros. Teve até uma noite que eu li 20 livros seguidos. Eu amo ler, gosto de ler e sou muito empolgada lendo. Quando eu tô lendo eu fico, nossa, revirando. Leio, se me empolgar tanto, o livro em um dia só mesmo. Para Stephanie, a inspiração vem do mergulho no mundo da fantasia, resultando em 5 livros já produzidos. E o planejamento é dar vida a muitas outras obras. O que me inspira mais é a imaginação, que eu gosto de, quando eu estou lendo, imaginar a cena. Então, eu também quero que as pessoas, quando lêem alguma coisa minha, imaginem a cena com perfeição. Então, isso me inspira mais. Das escritas podem sair poesias e também canções. Foi assim com Rafael, jovem estudante que até aqui possui mais de 40 músicas escritas. A minha primeira composição é bem interessante porque eu tenho alergia a frutos do mar. Eu tinha, acho que era bem pequenininho, eu tinha uns 7 anos. E eu tinha comido um prato que tinha um fruto do mar. E foi aí quando eu descobri que tinha essa alergia. Aí foi realmente uma música eu contando que tinha acabado de descobrir essa alergia. Aí, quando minha mãe viu, ela achou incrível, ela gostou muito, bastante. E é realmente algo que me encanta muito, fazer música. É aqui na sala de aula que eles têm uma oportunidade de enxergar a literatura de uma forma diferente, que reflete não só dentro, mas também fora da sala de aula. É assim. A literatura brasileira é reflexo da alma e a diversidade de um povo, tecendo histórias que ecoam através do tempo, inspirando e encantando gerações.